Agora sim, quinta lição. Versículo 5 ainda. Jesus não se submete à igreja. Olha a continuação do versículo 5. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro ou o seu candeeiro do lugar. Deus não se submete à igreja, ou seja, Deus não fica passando pano nos pecados da igreja, Deus não fecha os olhos quando a igreja está em pecado, Deus não varre a sujeira embaixo do tapete, Deus não faz como a gente muitas vezes faz em nossa casa. Lá em casa a gente faz muito. Vou limpar só onde o padre passa. Padre não, né? Pastor. Lá a gente faz bastante isso, né? Só que os cantos ficam tudo sujos. Deus não faz isso, Jesus não faz isso. Jesus indica o caminho do arrependimento. Jesus convida a sua igreja, convoca a sua igreja para um caminho de avivamento, onde faz parte o arrependimento, reconhecer o seu pecado, voltar ao primeiro amor. Mas se a igreja não atende a essa convocação, o que ele faz? Ele move o candelabro. E sabe o que isso significa, igreja? Aquela igreja que não se arrepende, deixa de ser igreja. Ela pode até continuar funcionando. Ela pode até continuar com as portas abertas. Ela pode até continuar fazendo tudo aquilo que a gente faz num culto. Mas tudo isso será meramente um ato de falsa religiosidade. Porque o Senhor da igreja não está mais no meio. Jesus Cristo não se submete à igreja. É o contrário, a igreja deve se submeter a Jesus Cristo. O compromisso de Jesus com a igreja vai até onde a própria igreja obedece aos seus mandamentos e ordens. Se a igreja não faz isso, Jesus Cristo faz com que aquela igreja deixe de ser a igreja. Ela passa simplesmente a ser uma reunião de pessoas. Nada muito diferente do que o clube de motoqueiros que se reúne aqui logo a 200 metros da nossa igreja. E ainda motoqueiros fazem trabalho social. Motoqueiros visitam o hospital. Motoqueiros dão comida para os mendigos na rua. Jesus Cristo tem um compromisso com a igreja, até onde a igreja obedece os seus mandamentos. Se a igreja não se arrepende, se a igreja não reconhece os seus pecados, Jesus Cristo faz com que aquela igreja deixe de ser igreja. Porque, irmãos, não é a quantidade de igrejas que faz com que Jesus Cristo seja Senhor, não é a quantidade de cristãos que faz com que Jesus Cristo seja Senhor. Jesus Cristo já era Senhor antes da fundação do mundo. Porque Jesus é o próprio Deus. Sabe aquele texto bastante conhecido? Eis que estou à porta e bato. Sabe? Não tem problema nenhum você usar ele para evangelizar. Não tem problema. Mas dentro do contexto aqui, nós vamos estudar. Aquele versículo não é de evangelismo. Jesus fala aquilo, sabe por quê? Porque ele está fora da igreja. Sexta lição. Olha como Jesus é um Senhor misericordioso. Olha como Jesus Cristo é um Senhor que ama a sua igreja. Jesus Cristo, mesmo diante da realidade de pecado daquela igreja, mesmo com aquela igreja tendo abandonado o primeiro amor, Jesus Cristo ainda exerce a sua misericórdia sobre aquela igreja. Olha só o que ele diz, versículo 6. Tens contudo a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Irmãos, de fato, Jesus Cristo ama e deseja salvar os pecadores, mas Jesus Cristo odeia o pecado. E essa igreja só não tinha fechado ainda, essa igreja só não tinha deixado de ser igreja,
porque ela ainda assim odiava o pecado, assim como Jesus odeia. E quais são as obras dos nicolaítas? As obras dos nicolaítas são basicamente muito parecidas com as obras dos profetas de Balaão, né? E com as obras de Jezabel. Sabe com as suas obras? Eram pessoas que faziam culto, prestavam culto a outros deuses. E muitos desses cultos a outros deuses envolvia prostituição, imoralidade sexual, sacrifícios. A igreja condenava esses pecados. A igreja não se submetia a esse tipo de atitude no seu meio. Ainda assim que essa igreja tivesse abandonado o primeiro amor, algo havia ficado na sua prática. A defesa do evangelho. O ódio por aquilo que Deus e Jesus odeia, que é o pecado. Como está a tua vida? Como está a nossa vida enquanto igreja? Nós temos amado o pecado? Ou nós temos odiado o pecado? Nós temos amado mais a Jesus ou amado mais o pecado? O nosso primeiro amor tem se devotado a qual Senhor? A Deus, a Jesus ou a nós mesmos? Por último, a igreja que perseverar, aos cristãos que continuarem servindo a Jesus Cristo, aos cristãos que continuarem temendo a Deus, aos cristãos que ouviram a convocação do seu Senhor, lembraram de onde caíram, se arrependeram e voltaram ao primeiro amor. Esses cristãos que reconhecem a Jesus Cristo, que se submetem ao seu domínio, que reconhecem o seu cuidado, que percebem que Ele anda entre eles e o servem com todo fervor e temor, a esses cristãos é dado um prêmio. E qual é esse prêmio? Versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, a você que ama Jesus Cristo, a você que quer voltar ao primeiro amor, a você que reconhece os seus pecados, a você que se arrepende, a você que serve a Deus com amor e temor, vai ser dado o quê? Que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Oh, glória! A você que perseverar até o fim, vai ser lhe dado um privilégio, conquistado através de Jesus Cristo, Senhor da igreja, que não só é Senhor, mas também foi servo sofredor. Através desse Jesus foi nos dado um prêmio. O que é a árvore da vida? Você lembra? A eternidade. A você que se arrepender do seu pecado, ainda assim, mesmo eu não merecendo, ainda assim é me dado um prêmio, o de viver toda e por toda a eternidade ao lado do meu Senhor e ao lado do seu povo. Aquele que perseverar. Por isso, queridos, se serve aqui de encorajamento. Nós sabemos, eu sei que muitas vezes nós somos assolados por muitas coisas, muitas vezes nós somos afligidos, muitas vezes passamos por tribulação, muitas vezes nós somos confrontados, perseguidos, passamos por dificuldade, não entendemos aquilo que Deus faz muitas vezes, e muitas vezes o próprio Deus não responde às nossas orações. Mas a você que persevera até o fim, está reservado um prêmio, que é a vida eterna em Cristo Jesus. É saber que depois de tudo isso, depois que tudo isso passar, nenhum sofrimento se compara à glória que há de vir.
Por isso, se você reconhece que Jesus Cristo não tem sido o seu primeiro amor, Ele te convoca ao arrependimento. Ele te chama para ir até Ele com o coração contrito, para receber dele o perdão. Perdão gratuito, perdão inesgotável, perdão infinito. Para que você possa ter a certeza que um dia, quando Ele voltar, você será chamado e passará toda a eternidade ao lado do Pai. Amém? Amém, igreja.